O novo filme do Superman, o Superman de James Gunn, é precisamente isso. Um Superman que leva a assinatura desse cineasta. Portanto, não se trata daquele personagem ao qual já estamos familiarizados ao longo de décadas, que há décadas vem compondo o imaginário popular. Não, esse Superman de James Gunn é algo diferente. Desde que você considere isso, você pode usufruir de um filme que é tecnicamente funcional, de um filme que tem coerência interna, tem um bom ritmo, tem inclusive referências múltiplas, pré e pós-Crise nas Infinitas Terras, para fãs de quadrinhos, inclusive os mais ardorosos. Falaremos sobre isso no vídeo de hoje. Vamos começar tirando o elefante do centro da sala. Sim, eu sei que o personagem é escrito há décadas, desde 1938, que além dos autores originais, muitos outros puseram as mãos nele, puseram a mão na escrita, na caracterização do personagem. Porém, para que o reconheçamos como um personagem único, que atravessou essas décadas, é necessário que algumas características essenciais sejam representadas, sejam preservadas. E no Superman do Gunn, nós temos talvez aquela que é a maior característica do Homem de Aço, que é a decência, que é o zelo pela humanidade, que é a abnegação, que é o heroísmo, o altruísmo, né? Sobretudo esse zelo, essa boa intenção, o termo que o Gunn usa no filme, ele usa por mais de uma vez, é boa intenção, uma pessoa repleta de boas intenções. Essa humanidade, essa característica que o torna muitas vezes mais humano que outros seres humanos, esse é um dos pilares da representação do personagem. Isso o Superman do Gunn tem. Mas, por exemplo, vamos logo colocar aqui para vocês de forma muito franca, muito aberta. Inteligência e sabedoria, respeitabilidade, altivez moral, isso é muito importante na construção do personagem. Isso James Gunn, isso o Superman do Gunn não tem. O Superman do Gunn, ele tá mais para um meninão, repleto de boa intenção, forte, suficientemente forte e poderoso, sim, suficientemente poderoso, tem que gosta de uma certa imponência física, isso ele tem, mas a questão da inteligência fez falta. E olha, antes que alguém diga, Diego, você tem que considerar que ele é um Superman em início de carreira. Olha só, não é por aí. O Superman, quando ele chega a Metrópolis, ele já está completamente amadurecido. E não, eu não esperava um Superman hiper poderoso e hiper amadurecido. O Superman do Reino do Amanhã, por exemplo, que é uma das versões mais queridas, ele é super poderoso, é inclusive imune à Kryptonita. Ele está, pode-se dizer, completamente amadurecido. No entanto, não é a ele que eu me refiro, não. Até porque ele passa por uma crise moral, uma crise de fé na humanidade. Então não é disso que se trata. Eu me refiro a uma versão verdadeiramente clássica do Homem de Aço. O filme tem início na Antártida. Já se passaram 3 meses desde que o Superman apresentou-se em Metrópolis como um defensor. Ele é um herói já estabelecido. Esse é um dos grandes pontos áureos do filme. O filme não é mais um filme de origem. James Gunn ele conclui que as pessoas já conhecem o personagem bastante para verem o transcurso de uma ação. De fato, o filme acontece, né, a abertura do filme, a introdução, ela coincide com uma cena de grande ação. O Superman acabara de levar uma pisa. Devo pontuar que a pisa é bem explicada, e isso é muito importante na construção das histórias do personagem. Trata-se do Superman, ele é hiper poderoso. Quando ele apanha, quando ele leva uma pisa, isso precisa ser muito bem fundamentado. Isso é importante não só para quem é fã, mas para quem conhece minimamente o personagem. Tá? É uma questão de coerência. Então vamos lá. O Superman leva essa pisa, ele cai nas cercanias da Fortaleza da Solidão, localizada na Antártida. A Fortaleza da Solidão, ela assoma do nada, do fundo, das profundezas do gelo. O Superman vai até a Fortaleza da Solidão e se reestabelece dessa pisa. Como? Ele é recarregado, né, por uma concentração de raios solares. Ele vai até uma máquina que concentra raios solares, ele toma um banho de sol e recupera as suas forças. Eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Eu leio o quadrinho, eu já li alguns quadrinhos do Superman. Eu nunca gostei do conceito da bateria. Eu acho que isso é coisa do Byrne, né? Não tenho certeza se foi o Byrne que inventou essa. Nunca gostei do conceito da bateria, essa ideia de que o corpo do Superman funciona como se fosse um anel da tropa dos Lanternas Verdes. Enfim, coisa de fã, não gosto, mas enfim, tá lá. Aliás, eu vou logo abrir aqui um parênteses, tem muita referência a diferentes períodos da história do personagem. Então, se você conhece histórias de diferentes períodos, qualquer que seja o período que você conheça melhor, deve haver alguma referenciazinha por lá, tem bastante mesmo. Tá? Chegam a ser easter eggs, não, são referências bem claras.
Pessoal, olha, então o Superman ele se recarrega, se recompõe, ele torna a batalha, leva outra pisa. Ele leva uma pisa de quem? Ele leva uma pisa de um personagem chamado Martelo da Borávia. O que acontece, o que é explicado logo em seguida, é que o Superman ele interviu militarmente numa ocupação de um país do Oriente Médio, do leste europeu, um país qualquer lá das Cucuias, a Borávia, tenta invadir o país vizinho. O Superman intervém para preservar as pessoas, né, limitar os danos daquele conflito, e obviamente isso não é bem visto. O que parece ser um vingador daquele país vai até Metrópolis e mete essa sola no Superman. Logo nós descobrimos que não se tratava de um vingador, de alguém originário da Borávia, que buscava por vingança, buscava retaliar o Homem de Aço pelo seu abuso, né, pela sua ação politicamente descabida, pode-se dizer, ou conflitante, no mínimo problemática, né? Então o que acontece é que nós descobrimos que não se trata de um vingador da Borávia, era um homem do Luthor, que só havia conseguido derrotar o Homem de Aço, embora fosse muito forte, porque aliou essa força que ele tinha, um personagem muito forte, ele aliou essa força que ele tem com a inteligência do Luthor, a capacidade do Luthor de prever os movimentos do Homem de Aço. O Luthor dedicou 3 meses a estudar os movimentos do Superman e entendeu, né, consegue antever, a partir disso passou a antever todo e qualquer movimento de combate do Homem de Aço. Eu considerei a explicação válida. Para o Superman apanhar, como eu disse, tem que ser bem fundamentado. Eu achei válida a explicação, essa primeira explicação. Lá na frente ele vai dar uma segunda explicação do porquê esse personagem conseguir confrontar o Superman, o que torna a pisa ainda mais consistente. Como descobrimos que esse tal Martelo da Borávia é um homem do luto? Ele se afasta, ele adentra uma espécie de túnel que o conduz a um universo de bolso, um universo pocket, tá? Ele utiliza essa passagem secreta por esse universo paralelo, esse micro-universo na verdade, para eliminar vestígios que o conectem ao Luthor. O Luthor vem usando esse universo de bolso, esse micro-universo, como uma sala escura para ocultar várias de suas falcatruas. Não é como o Luthor opera, por mais perigoso que isso seja. Lá na frente, isso vai se mostrar relevante. Notem que esses pontos, eles são todos bem articulados, tudo que é lançado no tabuleiro acaba sendo bem amarrado, bem conectado com o que vem a seguir. É uma das características de uma trama funcional. O Superman se recobra da sova, toma um banho, vai trabalhar, ele vai até a redação. Lá nós podemos ver como o James Gunn optou por caracterizar os personagens. Alguns personagens são bem fiéis aos quadrinhos, no entanto ele se limita a representá-los de uma forma clichê, como é o caso de personagens secundários, como Lombard, que é o colunista de esporte. Ele é representado como alguém que malhou o corpo, mas esqueceu de malhar o cérebro. Ele tem um diálogo interessante com Clark sobre redação jornalística. É um aperitivo para quem entende um pouquinho de jornalismo. Eu gostei bastante daquele diálogo, um dos melhores diálogos, embora para um jornalista possa soar clichê, é um diálogo sobre advérbios. A Cat é vista como uma mulher que não está exatamente na flor da idade, ela já passou dos 30, mas ela continua, um must, né? Muito bonita, muito bem. E a Lois e o Jimmy, bem, sobre eles a caracterização já difere do clichê e difere do cânone. A Lois não é a chatonilda que muitos esperam, existem várias versões da Lois que a caracterizam como uma repórter obcecada pela notícia. Ela transmite competência técnica, profissional, mas ela não parece aquela jornalista obcecada pela notícia, disposta a quase tudo pela notícia. Tá, a Lois tem seus limites, inclusive nos quadrinhos, mas essa Lois ela é algo diferente. A Lois do Gunn, ela inclusive, ela parece a menina da cidade que é, na maioria das versões, mas ela tem algumas características próprias, o apreço pelo rock and roll, coisinha do Gunn, a assinatura do Gunn. Ela é até mais carismática do que eu esperava, sinceramente. E o Jimmy, por alguma razão, aliás, por alguma razão não, é muito clara a razão, o Jimmy, ele é caracterizado, construído como um galã. Ele é um cara que é um sujeito que tem cara de nerdão, é um sujeito que é meio franzino, na verdade ele é normotipo, é um cara que não é nem forte, nem magro, nem gordo, nem enfim, é um cara comum, só que ele é extremamente atraente para a mulherada, e isso fica claro nessa cena da redação. Isso lá na frente vai ser importante. Olha como o Gunn consegue, ele tem essa habilidade de jogar um elemento aqui, né? E lá na frente recuperar, amarrar direitinho, dar o devido tratamento. Não é algo jogado em vão, tá? Nada ali é posto em vão. Tudo está funcionando, tudo está amarradinho, tudo está conectado. O que vem a seguir, eu vou saltar algumas cenas algo menos importantes, tá? O que vem a seguir é o seguinte: o Lex, ele
querendo chegar à Fortaleza da Solidão, um dos seus homens, um dos seus soldados, na verdade uma mulher, ela já havia meio que localizado a Fortaleza da Solidão. O Lex vai para lá, né, com seus comparsas, e ele de alguma forma consegue adentrar a Fortaleza da Solidão. Ele adentra a fortaleza e lá ele encontra uma gravação na qual os pais do Superman, os pais biológicos, os pais genéticos, gravaram uma mensagem para ele, uma mensagem que foi corrompida durante a viagem. O Lex recupera essa mensagem, adivinhe só. A mensagem consta uma sugestão dos pais dele, uma recomendação, uma orientação dos pais do Kal-El para que ele governe os humanos. Eles inclusive dão uma diminuída nos humanos, classificam-os como primitivos. Eles falam inclusive para o Kal-El estabelecer um harém para preservar a linhagem kryptoniana. O Luthor, que não é bobo nem nada, ele leva essa mensagem para a mídia, ele pressiona o governo no sentido de prender o Superman, subjugar o Superman, algo que Luthor claramente deseja desde o princípio. O Superman, quando vê essa mensagem sendo divulgada na mídia, a princípio ele questiona a veracidade daquela mensagem, mas o Senhor Incrível, que é um dos personagens secundários, um personagem que compõe os Super Amigos, o Senhor Incrível, ele valida, né? Ele diz, eu conheço a equipe que fez essa verificação, a imagem é legítima, a imagem é real. O Superman se perturba, vai até a Fortaleza da Solidão, percebe que o Lex sumiu dali não só com essa mensagem, mas sumiu também com o Krypto, sumiu com o Krypto lá da Fortaleza, e aí ele se perturba, e aí que vem, o Superman ele transmite impulsividade, ingenuidade, tolice. Ele vai até o Lex desesperado para recuperar o cão, reaver o cão. Aí, por mais que a gente tenha algumas atitudes semelhantes nos quadrinhos, do Superman perdendo a calma, perdendo a paciência, pessoal, dado o contexto geral, eu diria que funciona porque o filme do Gunn ele tem uma pegada, ele tem um pezinho no humor, ele tem um toque levemente cômico. Então, dentro do filme, como eu disse, existe coerência inteira, mas isso não condiz com o histórico do personagem, não é algo que valida, está conectado com o histórico do personagem, não. O Superman ele chega até o escritório do Lex, papoca o birô do Lex na parede, a escrivaninha do Lex, chuta a escrivaninha, o Lex tripudia dele, né, baixinho, e acaba conseguindo o que faltava, né, a peça que faltava para convencer o governo a deixar que o Superman fosse subjugado pela tropa particular do Lex, a única capaz de conter o Homem de Aço. O Super tem um diálogo com a Lois, ele explica que vai entregar-se voluntariamente, ponto para o Gunn, para o Superman ser preso ele precisa se deixar prender, isso é muito importante, ele está respeitando a capacidade física do personagem, o extremo poder do personagem, então isso é muito válido. Então o Superman explica que vai se deixar aprisionar, para quê? Para ver se encontra o Krypto lá no lugar em que o Luthor vai contê-lo. Afinal, para conter o Superman é preciso uma prisão digna de conter o Krypto, né? Então vamos lá, o Superman vai até a prisão, que fica no universo de bolso, no universo Pocket. Chegando lá, o Rex, o metamorfo, converte, né, que está sendo coagido pelo Luthor, converte a mão dele em Kryptonita. Sim, ele tem essa capacidade, para quem não conhece o personagem, ele tem esse poder. Então esse personagem, ele converte a mão em Kryptonita e começa a conter o Homem de Aço ali na cela dele, certo? E em paralelo, a Lois vai pedir a ajuda dos Super Amigos para resgatar o namorado. O Luthor leva até esse universo de bolso, onde fica a cela do Superman, de vários inimigos dele, vários desafetos. O Luthor leva um popular de Metrópolis, que demonstrou simpatia pelo Superman. Ele tortura esse personagem, vamos colocar dessa forma, o Rex, que estava contendo o Superman com a sua mão transmutada em Kryptonita. O Rex, se compadecendo do sofrimento desse popular, ele acaba tomando as dores e passando para o lado do Superman. O Superman se recupera, tá? Some dali com o Rex, ele consegue escapar dali com o Rex e com o filhinho dele, o filhinho do Rex, que também estava por ali. E eles têm a sorte, e aí é uma coincidência agradável, tá? Alguns poderiam chamar de ex-máquina, mas não, funciona, tá tudo dentro do contexto, está funcionando. A Lois e o Senhor Incrível estavam lá na porta de entrada da cela, justo quando o Superman e o Rex estavam saindo. Antes disso, o Superman ele se depara com um buraco negro ali dentro daquele micro-universo. Isso é muito importante. O Senhor Incrível, assim que se deparou com aquela cela, com aquele universo de bolso, ele comentou, rapaz, isso aqui pode dar origem a um buraco negro. Fica muito claro quando o Superman está escapando lá dessa cela, desse universo de bolso,
que o buraco negro lá presente é capaz de sugá-lo e sumir com ele dali. É mais poderoso que o Superman. O Superman do Gunn não é mais poderoso que um buraco negro. Fazer o quê? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque depois que eles escapam dali, o Superman vai se recuperar na fazenda, ele tem um diálogo com o pai, um diálogo que o restabelece. Ele ainda estava muito perturbado pela mensagem dos pais kryptonianos. O pai Jonathan Kent lembra o Homem de Aço que ele é alguém que não necessariamente representa os ideais de seus pais. Ele coloca que os pais fornecem ferramentas aos filhos, é essa fala, para que os filhos tomem suas próprias decisões e sejam quem são, quem podem ser. O diálogo revigora o personagem e logo em seguida o Lex, perturbado porque o Superman fugiu, ele resolve armar um conflito duplo. Ele articula a invasão da Borávia ao país vizinho, aquele lá do leste europeu, do Oriente Médio, sei lá, algo que o valha dentro do planeta da Terra da DC. E em Metrópolis ele faz com que o universo de bolso se converta num buraco negro. Isso começa a gerar uma falha que destrói o planeta aos pouquinhos. O Superman voa para Metrópolis, para o Oriente Médio voam os Super Amigos dão conta do conflito no Oriente Médio. Enquanto isso, em Metrópolis, o Superman luta com os asseclas do Luthor, com os soldados do Luthor. É revelado porque aquele martelo da Borávia conseguiu conter o personagem lá no começo da história. Ele é um clone do Superman, então ele tem capacidade física para confrontar o Homem de Aço, porém ele é meio tapado, o que facilita até com que o Luthor manipule. O Luthor manipula o personagem, né? Manipula esse martelo da Borávia, conduz as ações dele, o que faz com que o martelo da Borávia, esse clone do Superman, continue levando vantagem física, até que o Krypto entra na jogada. O Krypto desestabiliza tudo. O Krypto ele é um personagem muito poderoso, então ele acaba fazendo diferença na luta. Resultado, eles subjugam o clone é arremessado no buraco negro. Lembra que eu falei que ia ser importante? O Superman dessa história não é mais poderoso que um buraco negro, o que leva o Kal-El a arremessar esse clone no tal buraco negro que estava se formando a partir do universo de bolso, a partir da falha que estava consumindo Metrópolis aos pouquinhos. O clone papoca, o Luthor praticamente tem um diálogo com o Superman faz o seu diálogo. Eu acho novamente que ele parece muito bobinho nesse diálogo. Na verdade não são poucos os momentos em que ele transmite ingenuidade, tá? Transmite ser bobo, transmite ser menos inteligente do que é. Enfim, isso me incomodou muitíssimo. O que acontece é que ele vai confrontar o Lex, faz um discurso no Jutsu, dá um discurso lá no Lex: ó, macho, que tu deixa de levar em consideração é que eu sou humano, me identifico como humano e tal. E vai por aí o diálogo, é uma fala qualquer nota, ela funciona dentro do filme, mas por razões que eu já expus aqui, me incomodou um pouco. Eu acho que ele poderia discursar muito melhor. E o que acontece é que o Lex acaba sendo preso porque a dondoca do Lex, ela não tem uma construção clichê. Ela se apaixonou pelo Jimmy galã. Lembra que eu contei lá atrás que o Jimmy era galã? E ao se apaixonar pelo Jimmy, ela acaba expondo, contribuindo para prender o Lex. Ela havia feito várias selfies em que ela expunha planos do Lex. A construção da dondoca é bem legal. Existe uma inversão de expectativa com relação a ela. Ela não é estereotipada. Ela, na verdade, acontece ali na construção dela uma inversão de estereótipo que torna bem interessante a construção da loura burrinha, né? Entre aspas. Pessoal, vamos lá, agora fazendo um apanhado geral. Eu deixei algumas cenas de fora, algumas referências de fora, porque eu quero que vocês se surpreendam minimamente, por mais que essa seja uma resenha com spoilers. Eu quero preservar algumas surpresas, então confiram lá. Eu vou resumir o filme ao seguinte: as referências são positivas, a construção de personagem é estereotipada em alguns pontos, existe uma inversão de estereótipo em outros, né? É interessante, é pertinente, é tudo funcional, tanto os estereótipos, a construção estereotípica, como as inversões. Elas funcionam, o ritmo é muito bom, a história transcorre de uma forma muito fluida, tá? Existe muita ação, existem cenas de ação à altura do Superman. Era uma cobrança com relação a filmes anteriores. Ali tem muita cena de ação interessante pra gente que é fã de quadrinhos de super-herói. Existe uma luta contra um kaiju, confiram lá. Eu acho que o filme ele tem grande pertinência. Como obra isolada ele é muito bom. Deixa a desejar no que concerne a entregar um Superman completo, isso não veremos. Mas é um filme bacana, sabe? Bacana mesmo.
Eu acho que o James Gunn bem mais acertou do que errou. Então, ponto para ele. Eu acho que como filme de super-herói, tranquilamente, eu dou um 9 para esse filme. Eu posso dar uma nota 9 como filme de super-herói. Como filme de ação, no geral, ação e fantasia, talvez um 8, né? Talvez um 8, 7.8, 8, nessa faixa aí acima de 7,5, como filme de ação e fantasia. Como obra de ficção é mais complicado, como obra de ficção no geral, ou mesmo filme no geral, é mais complicado. Agora, como filme de super-herói, ganha um 9 tranquilo. Se tivesse entregado um Superman completo, seria 10. Seria 10. Tá bom? Então eu acho que é isso. Algumas considerações eu deixei de fora, algumas referências, porque enfim, eu quero que vocês possam usufruir do filme. Por fim, tem um aspecto sobre a construção de personagem, foi isso que mais pegou nesse meu vídeo, né? Que é o seguinte: o Superman, ele inspira as pessoas, é outra característica que tem que se fazer presente. E as histórias, muitas delas são inspiracionais. O Superman é uma figura inspiradora. Um personagem é dedicado a cumprir e desempenhar essa função, de expor esse aspecto, expor essa qualidade. É o personagem lá que é torturado no universo Pocket, né? Aquele popular que simpatizou com o Superman desde a primeira pisa que ele levou. E esse popular foi o que me fez preservar o James Gunn da crítica referente à falta desse aspecto. Esse personagem foi dedicado a isso, então por isso o Superman ele prova que ele é inspirador, graças à função desempenhada por esse personagem. Mas faltou a respeitabilidade, faltou a imponência moral e faltou a inteligência, sobretudo a astúcia, a sabedoria. O Superman ele é muito inteligente, enquanto alguns estavam indo para a faculdade, ele estava estudando cultura hiperavançada, cultura kryptoniana, a Fortaleza da Solidão. Essa é uma referência que se vê não só no filme do Donner, a gente tem esse conceito estabelecido nos quadrinhos, que o Superman ele tem a cultura kryptoniana, ele estudou os cristais, ele é hiperinteligente, então isso me fez muita falta. Tá? Mas se você conseguir deixar isso de lado, ele é bom. O tempo todo nos é lembrado que ele é bom, que ele é decente, que ele é zeloso, que ele tem uma preocupação genuína com o bem-estar das pessoas. Ele é tudo o que a maioria dos políticos não consegue ser, né? Ele é alguém que tem o poder para ajudar as pessoas, mas não tem outras qualidades necessárias. O Superman tem tudo isso. Nesse sentido, ele foi muito bem construído. O James Gunn dedica muitas cenas a isso e todas elas foram acertadas. Se você considerar o filme como obra isolada, não tem nada sobrando, não tem nada faltando. Eu não lembro de ter visto um furo ou porta aberta, porta que foi aberta e deveria ter sido fechada. Existe um gancho no final do filme com a Supergirl, mas é um gancho, não é uma porta aberta, não é furo, não é ponta solta. Então, sabe, tecnicamente tá ok, tá satisfatório. E você, achou satisfatória essa resenha? Então curte aí, comenta, tá? Compartilha o vídeo. Aqui eu falo sobre desenho e quadrinhos, às vezes trago resenhas também. Um abraço e até a próxima.